Vamos lá, gente. Vamos começar mais dos nossos podcasts. É da nossa conta, certo? Hoje eu tenho o privilégio de estar com esse jovem, maduro, mas jovem, presidente aqui da ABRH Bahia, Associação Brasileira de Recursos Humanos, nosso querido Vitor Iguidal. Igdal, moral, retardo. Acontece. Acontece, estamos juntos. E nós, hoje, o assunto nos interessa muito, né? Da nossa conta, assim. Afinal de contas, eu tive o prazer e a honra de participar, você agora, dessa nova gestão, onde você torna a renovar e renova a sua turma, e até me convidou para ser parte de um dos conselheiros, fiquei muito orgulhoso, muito feliz. E eu quero ouvir um pouquinho, porque eu acho que todos nós queremos ouvir um pouquinho. Eu acho que o Brasil quer ouvir exatamente esse papel fantástico, esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo aqui, que orgulha todos nós. Meu Maravilha. amigo, você quer, por favor, se apresentar aqui para esse público que está aqui louco para ouvir você um pouquinho? Claro, primeiro é uma grande honra, né, estar aqui nesse podcast que tem feito grande diferença no cenário associativista da Bahia. Eu gosto de me apresentar, Paulo, falando que eu sou filho, né, de uma mineira, um cearense, e eu sou soteropolitano, tenho essa sorte, né, de ser soteropolitano. Eu brinco que eu sou um sotero-mineiraense, já começo com essa diversidade Certo. geográfica, né, de nascença. Sou formado em administração de empresas, tive um privilégio, né, de fazer um intercâmbio para Cambridge, onde estudei business, voltei, trabalhei numa consultoria, né, de seguros e resseguros de grandes riscos, uma consultoria baiana, né, a JAB Seguros, tenho grande gratidão, né, por tudo que eu aprendi lá. E aí venho, né, intraempreendendo, empreendendo e também buscando fortalecer, né, o associativismo, o empreendedorismo, a inovação, né, na Bahia. Hoje, né, estou como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tive a honra de ser o presidente mais jovem da história do Brasil de Quantos anos você todas. tem? Eu tenho 33 hoje, 33, idade de Cristo, né? idade de Cristo, é. Vamos lá. Eu assumi com 30, né, em É, 2022. Tive a honra de ser o presidente mais jovem, né, da história do Brasil de todas as que bom. seccionais. E também hoje, né, eu sou cofundador, né, do ConfraHub, que é um negócio especializado em planejar, implementar e desenvolver a gestão de comunidade e a cultura organizacional, né, de negócios. Uhum. E a gente vem fazendo um trabalho associativista aqui na Bahia, muito no fomento, né, do ecossistema de RH baiano. Em 2022, a gente assumiu a BRH Bahia com 52 associados, pós-pandemia. Foi o momento mais crítico, né, de todas as ABRHs, acho que de todas as associações brasileiras, né, que conseguiram manter as portas abertas durante a pandemia. Hoje a gente está com 673 Poxa, que associados, crescimento fantástico. já é um crescimento aí superior a 1.150%. E Maravilha. no Parabéns. ABRH Bahia Reconnect, né, que foi o Eu evento vou que a gente querer fez. fazer isso na Associação Comercial da Bahia. Eu vou ter que aprender com Bora, você, um bora! jovem A gente tá, empreendedor, um é, vendedor maravilhoso que traz. Olha bem, eu não consegui fazer isso. Aliás, nem eu, nem meu querido Mário Dantas, a gente vem tentando aí que o empresário brasileiro compreenda esse valor, que está compreendendo no recursos humanos. Parabéns, eu fico muito é. feliz com isso, tá vendo? Vamos seguir o exemplo, mas vamos lá. E a ACB, né, especificamente, é um grande patrimônio histórico, cultural, associativista, empresarial. Eu não diria que nem da Bahia, nem do Brasil, é do mundo, É, né? verdade. 213 anos, né, de 213 história. Acho que a gente precisa, não só o baiano, como o brasileiro, valorizar muito essa associação e colaborar, né, e contribuir. Acho que, infelizmente, né, a maioria, né, das pessoas tem muita questão do que eu vou ganhar em me associar. E, na verdade, o associativismo, a pergunta tem que ser ao contrário. Como que eu posso gerar valor para contribuir? Maravilha, Entendeu? espetáculo. Acho que essa tem que ser Eu acho que você a agora mudança, né? tocou a mudança, tocou exatamente na mudança cultural. É, Eu digo sempre o seguinte, Vitor, que as pessoas chegam, às vezes perguntam aqui nas assembleias, sentam aqui e falam assim, mas vem cá, a gente precisa ver os benefícios para associados que pagam aqui R$ 250 por mês e pagam. E o que é que tem de troca? O que é que tem? Vem cá, a gente não está em um clube recreativo. é, A gente não está no cartão de, a gente está numa associação de classe empresária. Nós perfeito. estamos exatamente na primeira associação das Américas. Isso A gente é está exatamente gigante, com a né? história que a gente tem aqui na associação comercial, que eu fico impressionado, eu me impressiono, quando você chega aqui, e eu canso de dizer isso, e você vê que os caras lá atrás, né, 213 anos atrás, em Imagina. 1813, veja bem, a gente não era nem
república, meu irmão. Cara, Os caras chegam aqui, se unem e fazem, vamos nos unir para ficarmos mais fortes? Vamos enfrentar o seguinte, como é que vai ser esse mercado aqui internacional? O que é que a gente vai vender para as Nações Unidas? Né? Olha que bacana. Aí os caras chegam aqui e criam a primeira guarda municipal de Salvador e do Brasil. Os empresários criam a isso guarda é gigante. municipal. Olha que fala maravilha. Segurança, veja bem. Cria a primeira escola de contabilidade do Brasil. Educação. Olha que bacana. Importa as bombas do Corpo de Bombeiro para apagar os incêndios do Pelourinho e dos estoques dele. Claro, também. Câmara de Conciliação e Arbitragem para resolver os problemas de compra e venda de contratuais. Olha que bacana. Depois o cara vai, é o seguinte, Guerra do Paraguai. Indeniza os filhos e os maridos das famílias que morreram na Guerra do Paraguai, atende saúde, aqui cuidando dos feridos e tudo mais, e paga previdência. Veja que impressionante, como que a gente, imagine se fosse naquele, como condomínio, né, Salvador um condomínio, os empresários se reunindo, unidos, já começando a ditar como é que quer as regras do seu condomínio chamado, ainda Brasil, que era colônia. Colônia. Ou seja, depois vira império, depois que a gente vira uma república. Raciocine comigo, meu amigo. E a gente chega no século XXI, 2025. Nós estamos aqui dizendo o que você está falando, que eu concordo com você e tudo que você falou. As pessoas não pensam como você acabou de dizer. O que é que eu posso fazer? A gente não exerce o que eu canso de colocar, a nossa democracia participativa. Uhum. A gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui com o projeto de lei popular, tá vendo aí? Nós temos o Movimento Via Cidadã e tem um projeto de lei popular. O que é o projeto de lei popular? A pessoa só precisa assinar. É o exercício da democracia participativa. É o povo legislando, fazendo lei. É o povo dizendo qual é a ferramenta que eu tenho hoje na Constituição Federal Brasileira para que eu possa pedir ao Congresso que avalie um projeto que saia da essência do povo. De dentro para fora. De dentro para fora. Aí você pensa, saúde pública. Você vai na saúde pública. Eu pergunto para vocês, se vocês estiverem felizes, satisfeitos com a saúde pública do Brasil, se vocês confiam plenamente no Sistema Único de Saúde do Brasil, certo? Não precisa nem assistir mais esse programa, você pode assistir em consideração a ele, mas isso aí eu vou fazer de um corte, de propósito, certo? Passa, não precisa assistir não. Agora, se você acredita que você pode transformar o ambiente que você vive, se você acredita nisso, então comece a ouvir mais, participe e vá até o fim, escute até o final o nosso bate-papo aqui, que vai ser impressionante e importante para que você desenvolva em você o sentimento de associativista, Perfeito. o sentimento de consciência cidadã participativa, que vai transformar o seu ambiente. Então, esta é a questão, esse projeto de lei popular aqui, acredite, amigo, eu estou querendo chamar a atenção das próprias instituições filantrópicas do terceiro setor, que atende o SUS, brilhantemente. Meu irmão, como você fala lá na sua associação, recursos humanos. O empresário, ele com ter uma empresa grande, com uma boa empresa, ele se preocupa com o seu pessoal, seus recursos humanos, com as pessoas que ele tem lá. Como diz você tem uma frase que eu gosto pra caramba, que é o recurso tem que trocar o nome, como é onde você fala? A gente tem que transformar, né, o setor de recursos para relações humanas. Exatamente. Porque pessoas não são recursos, né? Recurso é tudo aquilo que você queima para gerar energia. Madeira é recurso, gasolina é recurso, pessoas não são recursos, né? Pessoas, na verdade, acho que até são muito mais do que ativos, sabe, Paulo? Acho que pessoas são fontes, né? São fontes. Pessoas fazem parte, é que eu tinha no minha certificação, seja com a pessoa, o sentimento de pertencimento e unidade, Isso. acabar com a polarização, nada de nós contra ele, nada de patrão contra empregado, ao contrário, a função social da empresa, a empresa tem função social. Então, eu fiz esse chamamento de propósito para dizer o seguinte, o que é que as pessoas fazem normalmente? Eles se preocupam com o seu núcleo, ou seja, com o seu umbigo, como eu falo, eles administram muito bem as suas empresas, brilhantemente as empresas, assim como as instituições públicas, as instituições filantrópicas, as instituições do terceiro setor, administram super bem
as entidades como Santa Casa, é brilhante, é orgulho, né? Orgulho. A Marta Gão Gesteira, a Criança com Câncer, Instituto de Cego. Rapaz, todas, a Irmã Dulce, todas que você vai ver a gestão, o trabalho brilhante que essas pessoas fazem. Competência, assim, de excelência. Maravilha. Você vai para as empresas boas também ganham prêmio lá. Melhor lugar para se trabalhar, o top não sei o que lá. Trabalho para dentro. Agora, o que é que está faltando na gente? A união de todas filantrópicas, a união da classe empresária, das associações, confederações associativas. Para entender que nós temos mais direito, que a gente precisa olhar para as pautas de nação, para as pautas suprassegmentais e suprapartidárias, para você entender que, como cidadão brasileiro e como função social da empresa e função social do terceiro setor, nós precisamos agir unidos, exatamente, e transferir essa união e esse sentimento da mesma preocupação e da mesma excelência e trazer para que a gente possa ter voz, valor, força, unidos para pleitear aos nossos gestores públicos, às nossas instituições controladoras e fiscalizadoras, ao nosso governo provisório, que façam aquilo que a gente precisa e quer. Veja que interessante isso. A maioria queira. Você entendeu? Então, essa falta de percepção é espantosa. Aí, quando você tem um movimento como esse, Movimento Via Cidadã, como você tem um projeto de lei popular, que eu só quero a sua assinatura, certo? As pessoas não fazem esse trabalho, ou seja, não entendem exatamente o que é que ele quer com aquilo. Eu quero o exercício da democracia participativa. O que eu quero é que o povo entenda que ele pode transformar o seu ambiente, que ele pode transformar a sua própria vida, que ele assuma o eu responsável, o eu atitude, o eu transformador da minha própria vida, que eu posso fazer legislação, eu posso pedir mais. Exercício da democracia participativa. Desenvolvimento de maturidade da inteligência cidadã. É isso que a gente está querendo, não é apenas que as pessoas entendam que a saúde pública é essencial e fundamental e direito da gente, entendeu? Eu entendi perfeitamente. Então, deixa eu passar isso para agora para os recursos humanos. O trabalho que você vem fazendo é brilhante. Eu tenho absorvido. Não é à toa que você tem crescido 1.150%. Quase 1.200 já. Sua meta desse ano é quanto? É chegar a 1.000 associados, né? E aí a gente vai ser a terceira maior seccional do Brasil. Hoje a gente é a quarta, né? A primeira hoje? A primeira é São Paulo. Quantos? 1.200. Até a última vez que a gente foi atualizado foi em novembro do ano passado, né? Já deve estar com uns 1.300 associados. 1.300 associados. São Paulo. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta curiosa para vocês avaliarem o tamanho do que a gente fala que é empresas associadas de RH no Brasil. Isso. Se você juntar todos os associados de todas as ABRHs do Brasil, quantos nós temos? Ó, São Paulo tem 1.200, Santa Catarina tem 1.000, Rio Grande do Sul até novembro do ano passado tinha 660, já deve estar com 680, né? Algo assim. A gente tem 673 hoje. Eu acho que só aí já deu 1.000, 2.000, 3.000. Aí já tem aqui, Acho que não 1.300, passa- 2.300, 4.000, 5.000. Acho que não vai passar de 5.000 a 6.000 associados, somando todas as seccionais No Brasil inteiro. no Brasil inteiro. Você quer dizer- Não chega a 8.000. Esses associados são RHs de empresas. Isso. Então, nós estamos dizendo que nós temos no Brasil inteiro empresas que têm RH Isso. e que se associaram à Associação Brasileira de Recursos Humanos Em seus dos estados. seus estados, o máximo, vamos botar aqui, 7.000. Isso. Tá bom assim? Tá bom assim. Tá bom, 7.000. Tá bom não, né? A verdade é que isso não tá bom, né? Calma. Mas você acredita que no Brasil tem mais quantos que poderiam se associar? Pelo menos, no mínimo, 20 vezes esse número. 20 vezes. É. Você acredita que 20 vezes? 140 mil, acho que no mínimo. 140 mil, né? Vamos fazer uma continha agora, gente? Uhum. Rapidinho. Eu fiz de propósito essa Bora, pergunta. bora. 140 mil. 140 mil. Quando eu digo que nós somos uma minoria da minoria, e aí é para todos vocês que estão nos ouvindo, aí é para todos esses movimentos que ficam dizendo a gente precisa dividir a renda, porque os ricos, as empresas ricas só olham para si e não querem tal. É importante entender isso aqui. A última estatística que a gente viu, informou, vocês vão lembrar disso, nós temos 20 milhões
de pessoas jurídicas abertas no Imagine. Brasil. A gente tá falando aí nem de 0,00001%. Isso é interessante. É. Veja bem, 20 milhões, sendo 96% de pequenas e microempresas, MEI. 200 mil empresas dá 0,001, né? Então, 200, vai dar 0,001. zero. Imagina. É exatamente isso aqui que eu estou provando, 0,001. Aí o pessoal vira, gente, e faz assim, ó, só para entender. E eu estou dizendo a você que é maravilhoso. Se for 1%, meu amigo, maravilhoso. O que eu estou dizendo, o que eu quero chamar a atenção de vocês, esse papo é bacana, aí está muito à vontade, tá? Nós dois já temos, ó, vem cá, vocês e nós já estamos nessa parada de sucesso, um brindezinho com o nosso água. Bora. Não é uísque ainda não, mas Ainda você vai não, chamar, vamos avançar. Só molhar a garganta para dizer para vocês isso que é importante. Gente, nós estamos falando o seguinte, a gente foi aqui falar, porque agora os fundos de investimento internacionais só vão aplicar dinheiro nas empresas que tiverem acolhimento e tal. Acho fantástico, gente. Eu acho legal. Você sabe que eu sou a favor, todo mundo sabe disso, já disse 100 vezes, eu sou a favor da igualdade. Eu acredito no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, eu acredito na Constituição de 88, todo mundo sabe que eu sou fã da nossa Constituição solidária e cidadã. Todo mundo sabe que eu digo todo dia do Pacto Global, das 17 ODS, eu chamo a atenção e botei lá no meu Instagram que as 17 ODS já tinham sido previstas, todas elas há 36 anos atrás, nossa Constituição Cidadã. Botei os artigos de cada um dos ODS, nosso artigo da Constituição, nosso pacto, nossa Constituição Federal, ou seja, mais forte do que isso não tem. Total. A gente simplesmente não estava fazendo. Agora vamos fazer com a certificação da CEJASCOM, a certificação da gestão consciente brasileira, nossa, baiana. Então vamos nascer daqui, e daqui nós vamos transformar e vamos exportar essa. O Brasil nasceu da onde? Exatamente, é daqui. O associativismo do Brasil nasceu aonde? Aqui. Entendeu? Então tudo nasce aqui. Não quer dizer que possa nascer em outro lugar, eu quero que seja, como eu falei, Brasil, nós somos todos uma nação. Território, sim, entendeu? Sim, mas olha bem, só para a gente tocar o barco. Esse número que a gente volta para cá, só para você entender, se eu concordar com você, se você concordar comigo. A gente chega aqui, vê esse número pequeno, que já é um mundo para você, que já é um desafio espetacular, que a gente quer fazer isso, transformar as empresas que tenham consciência que precisam se associar ao ABRH. Precisa fazer isso. Perfeito. Precisa, é indispensável. Você não pode ter consciência cidadã e estar de cidadã se você não tiver exatamente o núcleo que vai passar isso, que cuida disso, que vai passar disso, que é isso que a gente viu naquele dia, naquela apresentação, só que foi fantástica. Me diga o nome daquela que você chamou para apresentar. A Gleides. Foi. Gleides Cazumbar. Espetacular. Diga de novo o nome dela. Gleides Cazumbar. Eu tô aqui, tá um novo fã seu aqui. Nós estamos eu brinco que ela é a potência da Bahia. Ela é uma potência. Ela é da Fundação. Ela é coordenadora de RH da Fundação Gé Silveira. E é a nossa diretora. Ela foi de gestão do conhecimento e hoje ela está na diretoria de diversidade. Parabéns, orgulho de ter uma pessoa com você aqui junto com a associação da BRH aqui jogando duro. Parabéns, vamos lá. Então o que eu quero colocar é o seguinte, aí quando das pessoas, do que a gente cuida das pessoas, a gente se preocupa e quer tocar o barco. Eu tenho lá conheço uma Cristina Costa Pinto, que ela tem a empresa dela também de RH, que ela atende as empresas integradas, são as empresas que juntaram para poder... Conheço Cristina. Já conheci Cristina. E ela faz um trabalho fantástico, foi um trabalho sensacional na pandemia, foi brincadeira, ela atendeu, a gente atendeu. No caso que a gente falou que ela atendia mais de, se eu não me engano, se eu estiver enganado, desculpa, mas há mais de 5 mil pessoas. Caramba. E eu me lembro de depoimentos maravilhosos de pessoas que disseram que não tirou sua própria vida e graças ao atendimento que o RH deu. Imagine. E particularmente, quando a gente fala RH, são pessoas, não existe pessoas jurídicas sem pessoas físicas, não existe empresa sem pessoas, aquilo que a gente que a gente repete. Não é isso? Nosso mantra, né? Nosso mantra, exatamente. E é isso que eu digo a você, não existe entidade sem pessoas, não existe governo sem pessoas. Né? Não. Então, esse número é impressionante, gente. O número é muito pequeno de pessoas no Brasil que têm recursos humanos. É pequeno demais. E a gente precisa entender que o Brasil necessita de um RH. Que o Brasil precisa de pessoas que cuidem das pessoas. Perfeito. Que cuidem dessas micro e pequenas empresas, esse resto dessas 20 milhões de empresas, e mais do que isso, que cuide das pessoas que são informais, mas que tocam, empresário raiz, que tocam suas empresas. Perfeito.
Então, é uma provocação. Vou fazer uma provocação, uma pergunta para você. Você acha que existe condições, não sei, eu estou Vamos? viajando aqui, mas viajando junto com você, da gente bolar alguma coisa que a gente possa, assim como eu bolei o programa Marsúpio, que é do acolhimento do empregador raiz, que vira formal, mas a gente tentar fazer algum tipo, nós inovando aqui, você que é jovem, inovando, e a gente conseguir fazer um RH mais, eu diria assim, mais popular, popular não, mais redondo todo, Que que atenda atenda, aos né? micro e pequenos empresários, que assim, eu também queria ter eu vou buscar. Vamos criar serviço, associação comercial e a BRH. Acho que tem total caminho para isso Você acontecer, entendeu o que né? eu falei? Eu entendi, é basicamente assim, eu me questiono muito, sabe, Paulo, quando é que uma empresa passa a necessitar, né, de ter um RH, né? O que a gente tem visto, né, na nossa experiência é o seguinte, empresas quando passam a ter mais de entre 10 a 20 colaboradores, é necessário, é essencial que os Tem lei? fundadores da empresa. Não, não tem lei. Não, né? Foi não. Que os fundadores da empresa, que geralmente eles acabam assumindo essa cadeira de RH, É assim mesmo. é o que costuma acontecer, que ele passe de fazer essa operação e traga uma liderança, né, uma pessoa para assumir, né, a direção dessa área que é o RH. Qual o papel do RH? Isso é muito importante. A gente tem diversos subprocessos dentro do RH. A gente tem o departamento pessoal, que é o início do RH, que é a questão da contratação, É, né, claro. que é a questão do Pagamento, pagamento, da dos impostos. folha, né? Até a gente fez uma pesquisa ano retrasado, 2023, para a gente entender o nível de maturidade de gestão do RH baiano. Dentro desse número aqui que a gente viu, olha que interessante, que 85% do RH baiano ainda é apenas DP. Ainda não é um RH estratégico. Entendeu? Ainda não tem Gente, o DP que ele faz é departamento departamento pessoal. pessoal. Ele está dizendo o seguinte, que o RH é o recursos humanos, né? Estou sempre falando Isso. pessoal, porque o pessoal fala DP, ele vai dizer assim, o que é as ruas DP? DP é departamento pessoal. Pessoal. Então, na empresa, eu sei que a gente não fala só aqui para o associado da Associação Comercial da Bahia. Nosso movimento Via Cidadã é nacional e a gente também já está no canal do YouTube, a gente também passa para todo mundo ver isso aqui Excelente. e a gente, cada dia mais, a gente tem pessoas que vão se interessando muito pela gente, que está viciado e cobra mesmo, tá? Então, o departamento pessoal é aquele que a gente tem que vai ver o desconto, mas o RH ele é mais, se estende mais, né? Quando a empresa... Isso. Ah, vamos lá. O RH, ele é o guardião da cultura, né? Ele desenvolve as pessoas da organização através do treinamento, desenvolvimento. Ele cuida da gestão de desempenho da empresa. Ele cuida dos indicadores estratégicos de inclusão e diversidade Por isso dentro que da você disse que empresa. quando ele diz que é RH, mas não é, é departamento pessoal. Ele ainda é apenas DP, né? A DP é a operação do RH, é operacional que é onde o RH acaba nascendo, entendeu? Então, assim, em- hoje, né, a pesquisa que a gente fez em 2023, mas acho que não deve ter mudado muito isso ainda, né, mas 85% do RH baiano ainda não é um RH estratégico, é um departamento pessoal, enquanto 15% do RH baiano tem algumas características de RH estratégico. E eu vejo que se a gente for fazer essa mesma pesquisa em São Paulo, no Rio, em Santa Catarina, a diferença não vai dar muito grande, não. A gente não tá, o RH baiano não está em questões de nível de maturidade de gestão, eles não tá muito atrás Uhum, dos outros estados, né? tá. E até se comparar o RH brasileiro com o RH internacional, por informações que a gente tem, né, da RH Brasil, a gente está em pé de igualdade com com as empresas mais avançadas no mundo, entendeu? Que maravilha, Então é importante a gente ter maravilha. essa autoestima não só baiana como brasileira também, entendeu? Os grandes cases de sucesso de melhores práticas de gestão de pessoas que a gente tem, né, de fato, são cases assim que estão muito avançados de vários países do mundo. Mas então, eu vejo, Paulo, assim, voltando para a sua pergunta especificamente, né, que até já foi um projeto que a BRH Bahia já apresentou, né, uma visão estratégica, até mesmo para o Sebrae, acho que o Sebrae vale a pena estar dentro desse projeto também, porque assim, é, os dois maiores, as duas maiores causas de, de falência de empresa é de falta de gestão financeira e por falta de gestão de pessoas. Isso é muito importante a gente É entender. importante, isso aqui eu estou querendo entender. A gente vê o seguinte, a maioria das empresas, que mais de 90% das empresas, elas não duram mais do que 5 anos no Brasil. E a maior causa da falência dessas empresas é por
falta de gestão financeira e por falta de gestão de pessoas, tá? Eu já recebi, e fiquei muito feliz de ter recebido algumas ligações do próprio Sebrae querendo me mandar, né, enviar planilhas de gestão financeira para a empresa. Legal essa iniciativa. Mas também a gente poderia ter uma iniciativa, né, da gente estar contribuindo com como o empresário constrói a cultura do negócio. Né, como o empresário ele pode começar a implementar um setor de RH mais estratégico, como o fundador da empresa se desenvolve enquanto líder, enquanto ele se desenvolve enquanto gestor, entendeu? Ter também assim um pouco mais de treinamento, né, comportamental, não apenas treinamento técnico, entendeu? Quando a gente vê que a taxa de turnover, né, que é a rotatividade de pessoas dentro da empresa, no Brasil é um dos mais altos índices do mundo de E por turnover. quê? Por diversos motivos, né? Nunca é um motivo só, né? A gente tem a instabilidade política, a instabilidade financeira, que gera crises dentro da empresa. Tem um outro dado, né, que corrobora com essa informação, que é que 80% das demissões no Brasil é por desalinhamento com a liderança. Tá entendendo? Então, Então, deixa eu conseguir compreender, a gente conseguir compreender aqui. Você está dizendo assim, nas pesquisas que mostram isso mesmo, que as isso. empresas não duram 5 anos, duram 3, né? Então existe É, essa dificuldade é bastante grande, mas você disse que um dos motivos maiores é a questão gestão exatamente, financeira, gestão de financeira e pessoas. pessoas, né? Eu diria para você, bem, a empresa quando vai para 5 anos, ela já andou bastante, 5 anos vai ter que comemorar. ela tem, ela já andou para caramba. 10 E anos tem que fazer festa. exatamente. Então, se você parar para avaliar que o número de pessoas, de empresas que têm acima de 25 anos, a gente já fez estatística aqui, é É, brincadeira. Aí é pior ainda. Aí você começa a zero, zero alguma coisa. é. E o que a gente fica invocado, assim, invocado que nem invocado, é curioso, né, que me deixa muito curioso também, é o seguinte, tirando o meu caso, e o caso de várias empresas, né, se você pegar vários empresários aqui que saíram de baixo, conseguiram chegar a um número de funcionários bastante grande, número de postos pagos bastante grande, e eu, como você falou, é interessante como o empresário, ele não nasce sabendo. Ele não nasce. Ele nasceu com a empresa pequenininha, aliás, ele tem a nem formação em administração de É empresa, não muito sabe nem. empírico, né? É empírico. E ele vai tocando o barco dele. E como você disse, efetivamente, o primeiro RH dele vai ser a irmã dele, no É. meu caso, era minha irmã que fazia o RH da empresa, né? Porque você pega aí, pega o funcionário, faz a folha e tal, aí pega um contador com confiança, que vai fazer aquela questão dali, e depois você vai efetivamente profissionalizando. É. Você profissionalizando até no treinamento do RH. Você vai treinando as pessoas para fazerem RH. Eu me lembro muito bem, aqui na Bahia, quando você tinha uma Odebrecht enorme, aqui com polo petroquímico, construtora. A Odebrecht chegou a ter 180 mil Imagine. funcionários, né? Internacional. Eu me lembro, batendo papo com vários craques do RH da Bertil Garrido, Arantes. Eu vou contar assim, alguns que passaram lá, que fizeram um excelente trabalho na Braskem, que eu falo, eu posso trabalhar Braskem com a Odebrecht, porque eu era mais ligado à Braskem. Eles trabalham espetaculares. E era impressionante como as pessoas pediam para a gente para arranjar um estágio, arrumar um estágio, nossos filhos para trabalhar na Braskem aqui no Polo de Camaçari, trabalhar na Ford, né? A Ford também, quando chegou, pô, arranje um estágio, todo mundo pedindo aquelas questões e tal, quando as empresas se instalam aqui. É bastante interessante o treinamento e a credibilidade que o RH traz para a empresa, Perfeito. né? É interessante como que ela não é construída só com a marca da empresa, que já é É grande, que é é a fantástico. marca empregadora, né? É o É, employer brand, como se fala hoje. E até você trouxe excelentes exemplos e com muita referência nascidas aqui na Bahia, né? Como a Debrecht e Braskem também, que são grandes exemplos de cultura organizacional. Né? A Odebrecht, ela tem a TEL, né? Que é a Tecnologia Empresarial Odebrecht, que é exatamente. Tem como que a todos os cultura livros de funciona. proibir, É. todos. E aí, trazendo para um exemplo um pouco mais próximo, né, do pequeno empresário, né? Eu tenho um case local aqui que eu admiro muito, que é a Vila Camarão.
né, distribuidora de camarão, né, que foi fundada por Técio, né, e por Ingrid Rapoldi. Ingrid Rapoldi, ela é sócia, né, e também é a head de RH, né, lá da empresa. E ela me falou algo que para mim me marcou muito. Ela falou o seguinte: a primeira área que foi construída na Vila Camarão foi o RH. Porque a gente quis falar que tipo de pessoa a gente quer que esteja dentro do nosso quadro de trabalho, que tipo de diretor. A gente construiu toda a parte, né, de pessoas antes da gente falar de marketing, antes da gente falar de comercial, antes da gente falar de financeiro, né? Então a gente construiu a principal área hoje da Vila Camarão é o RH, né? Porque é o principal, né, ativo da organização, é a pessoa e a cultura. Aí, e correlacionando nesse exemplo tangível e baiano, né, Made in Bahia, né, Um uma abraço saudação para meu para amigo Carlos Falcão aí, Carlos que Falcão. é um trabalho maravilhoso no Business Bahia. Exatamente. Craque. Tá lá também com Tá lá, conferência. tá lá. É um grande exemplo de Exatamente. empresa made in Bahia, né, É. que é a Vila Camarão. A gente tem uma frase, né, que eu escutei uma vez no podcast de Abílio Diniz, né, saudoso Abílio Diniz, que o Thiago Nigro, né, ele perguntou para ele: Abílio, se você fosse começar uma empresa hoje, por onde você começaria? Aí ele falou: pelo RH, porque só boas pessoas contratam boas pessoas. Então, o principal cliente de qualquer empresa, né, Paulo, não é apenas o cliente final que paga a nota fiscal. Quem mais compra a sua empresa é o seu colaborador. É. Você quer ter seu cliente Mas, feliz? Tenha seu colaborador feliz. deixa eu trazer um pouquinho a gente para a realidade brasileira, né? Perfeito. Deixa eu dar uma aterrissada aqui, baseada na nossa estatística de 0,01%. Principalmente um habilidade que deve ter respondido o seguinte: se você tivesse que começar agora, onde ele Onde estava, ele está hoje, né? onde ele está hoje e com a grana, ele vai dizer, vou começar, maravilha, com pessoas, não tenha dúvida que o maior ativo, que eu falo todo santo dia, que você pode ter são pessoas, isso eu digo, É, já disse aqui umas 3 vezes aqui, pessoas, não só pessoas da nossa empresa, mas as relações com as pessoas. isso. O maior ativo que você pode ter na sua vida é quando você constrói ativos que são relacionamentos de credibilidade que você tem com as pessoas, de você agir com ética, com os princípios morais e éticos, sim. A gente tem que falar e ter coragem de falar desses valores que são importantes. Perfeito. E você tem a certeza disso, que você, quando você age com o seu produto, que é você mesmo, né? O primeiro produto que você vende é você mesmo, que você age com esses valores e que você é uma pessoa correta, direita, cumpridor de suas obrigações e honesto com o seu cliente, com o seu amigo, com as pessoas do seu lado, esse é o maior ativo que você pode ter, né? Esse aí eu falo de carteirinha, comecei sentadinho na cadeira, sabendo que efetivamente isso foi que fez eu estar onde eu estou aqui. Se não tivesse esse ativo, certo, eu não Total, conseguiria total. chegar aqui. Mas quando a gente fala do restante desses 99% das empresas que tem que começar um negócio hoje, Para buscar sobrevivência. ativo é ele, né? É ele com a crença dele. Então, a fé que ele tiver nele mesmo, a determinação que ele tiver, né? Ou seja, a resiliência que ele tiver, a capacidade que ele tem de se automotivar para acordar todo santo dia. Que, amigo, tem horas que a zorra pega. Nós estamos vivendo num país onde a insegurança jurídica, a instabilidade financeira, a preocupação com a mudança de legislação É. e a forma como os órgãos fiscalizadores municipais, estaduais e federais tratam os empresários ou as pessoas que tentam botar a cabeça para fora para empreender, é desleal, É ou seja, desleal. é de relação de hipossuficiência, porque diz o seguinte, que a relação de hipossuficiência é o trabalhador para a empresa, né? Diz assim, não, Perfeito. por isso que tem a justiça do trabalho, mas a relação de hipossuficiência Do é empresário quando você vê com o o mercado, né? empresário para o Para o Estado. Estado. Não é mercado É o não, Estado. compadre, é o Estado, o empresário não, meu concorrente é igual a mim, vamos para, vamos sair, No vamos mercado existe igualdade, mas para o igual, para o Estado tem uma Estado, não. hipossuficiência, É concordo. exatamente que você chega, um cara que chega na sua porta, e você quer andar com o seu projeto, você quer fazer uma obra, você adquire o terreno, vai fazer uma construção, vai querer a obra, aí você tem vem uma fiscalização do meio ambiente e trava a obra. Você passa 7 meses parado para depois resolver. Imagine o que é, você falou de fluxo de financeiro nesse instante aí. Então, nós estamos vivendo um problema no Brasil seríssimo. E é por essa razão que eu chamo a atenção que a gente precisa se organizar.
que a classe empresária, quando tem que entender, precisa colocar na sua cabeça que unidos, se associando, deixando que a organização civil, seja a sociedade, a associação, a confederação e a federação, entenda que o problema daquela pessoa jurídica que tem função social é um problema de nação também, é um problema da associatividade, da entidade. E defenda a entidade. Nós estamos precisando implementar o mais rápido possível, como eu falo, o GED, o Grupo de Defesa da Função Social da Empresa, ao núcleo de crise e reputação, que a gente vive, a imagem sua ela é destruída apenas com equívoco de uma informação errada, de uma reportagem errada. Você tem um núcleo jurídico, porque a pessoa precisa. E a entidade, ou seja, associações de classes, confederações, federações, precisam entender que o problema do empresário, daquele indivíduo, daquela pessoa jurídica, é problema dele, é de entidade, porque atinge a todos nós. E nós estamos vivendo isso por desestruturação das nossas associações, por nos afastarmos das associações, por entendermos que a associação passou de. Ela é super como é segmental, que ela precisa ter questões que são de nação, e defender a pessoa jurídica é uma questão de nação. Então, eu diria a você o seguinte: as empresas só fecham muito pela questão financeira, fecham também por RH, mas, meu amigo, o que ela fecha porque ela não tem financeiro, porque o cara empatou ela. E o cronograma dela de fluxo de caixa, ela tinha que ficou parada, porque o Estado quebrou ela, o que eu chamo de autocanibalismo estatal. É quando o Estado, por ser ineficiente, por ser burocrático, ele quebra a pessoa jurídica que ia gerar renda e emprego para o Estado. Então, o Estado somos nós. Então, a sociedade civil, ou seja, nós, povo brasileiro, ou a gente vai aprender efetivamente a valorizar o esforço de que é o sucesso e torcer pelo sucesso da pessoa jurídica, ou daquele empreendedor, daquele empresário que está ali se matando, suando, porque aquele sucesso é um sucesso de todo mundo. Quando você demite, mas que coisa mais triste do que demissão. É. A pior tarefa de um líder, né? É demitir. É demissão. E a gente pensa assim, não, se a gente tem que cortar onde? Eu vi nós conversamos sobre isso também, né? Lá, que ela fala assim, as pessoas querem cortar logo no RH, né? Porque você não pode devolver, por exemplo, o imposto que você ficou acumulado. Você não pode devolver ou cobrar ao Estado aqueles 7 meses que você ficou com sobra parada, porque o cara errou, depois o cara fez, não, foi um erro, libera. E por que você não liberou? Por que você interditou? Por que você não deixou andar com minha obra? E não acontece nada. Nós precisamos aprender a cobrar das nossas instituições públicas. Nós precisamos aprender a responsabilizar também as pessoas físicas que compõem as instituições. Você entendeu como é que funciona? Por isso que o associativismo como é que é cobrado? É. Desculpa, eu trouxe um pouquinho para cá, porque como é da nossa conta e eu não consigo também é totalmente fugir. da nossa conta. Mas eu estou muito feliz, satisfeito, porque eu vejo que com pessoas como você, que tem essa competência de trazer tanta gente em tão pouco tempo, se a gente conseguir mais ainda, se você sua meta é quanto? 1.000? 1.000 até o final do ano, né? 1.000 até o final. Até 2027 a gente vai passar São Paulo. Eu estou aqui à disposição de você, a Associação Comercial da Bahia, vocês que estão utilizando, na associação, na confederação, na Federação da Bahia, da Federação Comercial. Eu posso estender isso até para a campanha, pedir para nosso querido amigo Carlos Passos, da FIEB, a Kelso, da FEComércio, ao nosso querido Humberto, da FAEB, ao Pedro Faia, da FCDL. A gente precisa efetivamente começar a entender que é importante se associar também. A Associação Comercial da Bahia, só não, a Fundação Paulo Cavalcante, eu estou falando em nome dela, tem um interesse enorme de querer se aproximar muito da sua associação. Que ali eu acho que ali o RH, ou seja, com essa visão que você tem espetacular, ela é aonde nós temos mais, ou seja, onde é um terreno fértil para que a gente possa encontrar pessoas com consciência cidadã, participativa e transformadora. Eu concordo sempre. Entendeu? Então, eu acho que eu estou muito feliz hoje
desse nosso bate-papo, tranquilo. Eu queria que você ficasse à vontade também. Mas eu quero que, se você quiser também, pergunte, porque a gente tem a oportunidade de estar aqui, né? Para de lei que a gente está fazendo. Você quer falar o quê do seu projeto? O que é que você está pensando em fazer? O que é importante não deixar de dizer aqui, para as pessoas não ficarem em dúvida depois do que você podia ter dito para a gente aqui e não disse? Diga aí. Não, perfeito, Paulo. Assim, primeiro é super recíproco esse desejo, né, de potencializar associativismo na Bahia e também da gente estar fomentando o ecossistema não só de RH, mas empresarial da Bahia, né? Acho que esse é muito meu propósito de vida pessoal, falando do meu CPF, né? Aí você falou do seu CPF, me parece, eu É, gostei. Diga do, aí. Seu propósito de vida pessoal. é de fato a gente ampliar o nível de consciência e competência empresarial da Bahia, né? Eu tenho muito essa vontade, né, de construir Você esse já é legado, né? uma via de transformação, amigo. Quero dizer isso a você porque é da sua natureza. Você já é. Aquele selinho que ele botar, eu sou a via de transformação, eu já vou lhe presentear Pô, te com uma agradeço. qualidade, com essa cidadã da via, porque você é, assim, É, com certeza, a via de somos, transformação. Somos, eu sei. Vamos lá. estamos aqui para aprender também. E aí, assim, acho que essa parte, né, do associativismo na Bahia, para mim, é essencial e também a gente ter mais pessoas que queiram muito menos aquela questão, né, do que eu vou retirar, né, do que essa associação vai me entregar e muito mais do que eu quero colaborar, né. E eu tenho visto, Paulo, justamente esse terreno fértil de pessoas que estão colaborando, né, que estão gerando valor de forma genuína, de forma espontânea, sem esperar nada em troca, e eu vejo a BRH, né, a associação, devolvendo para essa pessoa, entendeu? Eu sou um caso pessoal disso. Eu doei muito durante 2 anos, né? Os 2 anos iniciais foi de muito sacrifício para a gente fazer com que a BRH Bahia de fato se despontasse, né, e se tornasse uma referência nacional, né, em associativismo em consciência também, né, associativista. E eu tenho, graças a Deus, né, muito trabalho também tido esse retorno. Eu tenho visto a diretoria da BRH tendo esse retorno também, o que é muito Maravilha, importante, porque é importante maravilha. ter essa reciprocidade, né, esse retorno. Então, quem doa também recebe, né? Então é importante a gente trazer esse ponto. E também o que eu vejo, um convite, né, que eu gostaria de fazer a quem está nos escutando, seja presencialmente, ou seja, né, de maneira síncrona, a gente vai ter pela primeira vez na Bahia, a gente está trazendo o maior especialista do mundo em cultura Ah, pô, isso. organizacional e liderança com base em valores, né? Vai ser um evento em correalização com a Fé Comércio, Uhum, vai ser no Teatro Sesc, e também com a Crescimento e a Casulo, né? A gente está trazendo o Richard Barrett, uhum. é um escritor best-seller com mais de 15 livros escritos, é Maravilha, britânico. parabéns. Ele que escreveu, você vai gostar muito do conteúdo dele, que ele fala sobre os 7 níveis de consciência, né? Do ego à transformação, entendeu? É um conteúdo muito bacana que ele traz. A maioria das lideranças, né, de desenvolvimento humano, eles se baseiam na metodologia de Richard Barrett. Então, a gente está trazendo ele para Salvador. O CONAR, né, que é o Congresso Nacional de RH, já tentou trazer Barrett diversas vezes e não conseguiu, muito por conta do investimento, né? Uma palestra dele hoje, Aquele nosso querido amigo que fez uma palestra aqui e fez palestra lá também, que é o Kiko, né? Kiko Kislanski, né, A pela gente boa, Casulo ali, parabéns também, ali é um você é um grande mestre. craque, você é um Tudo que eu craque. aprendi de cultura nacional, aprendi com o Kiko. Kiko, né? Ah, Ele que foi tá vendo, Kiko? Aí, ó. e ele que foi o catalisador dessa conexão com o Barrett, que ele conheceu o Barrett lá na Inglaterra, né? E aí ele foi convidado para fazer esse evento com o Barrett aqui na Bahia. Ele Maravilha. falou: não, esse evento tem que ser feito com a BRH, né? Então a gente é muito grato a essa, Que a essa maravilha. conexão. Né? Só para você ter uma ideia, Paulo, uma palestra de 1 hora, né, de Richard Barrett hoje está 30 mil pounds. Né? A gente está falando aí de 240 mil reais, se a gente for colocar, né, Uhum, na conversão, né? tá. E ele está vindo para fazer essa palestra aqui de maneira praticamente voluntária, né? Maravilha. Isso é Isso bom. para a gente é Isso muito. é importante, a gente precisa começar a criar esse desejo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, para não deixar você Tá, sair daqui sem fazer essa pergunta, porque o pessoal botou aqui para mim, pediu para eu perguntar. A partir de maio, todas as empresas precisarão garantir saúde mental, legal. Hum, dos seus colaboradores, conforme a atualização da NR1, né? perfeito. Certo?
A BRH tem alguma iniciativa para ajudar seus associados a se prepararem para uma nova linha? Hoje, 9 horas da manhã, nossa diretoria, uma iniciativa feita, né, por Alexandre Ferreira e Jamile Buck, né, que são da agência Nova Café e são nossos co-diretores de marketing. Eles organizaram uma reunião com os principais diretores, que são especialistas da área de saúde mesmo. A gente tem alguns diretores que são da área de saúde, para a gente desenvolver uma cartilha de boas práticas. Então, Então, a posição da entidade sobre a regulamentação é ela é totalmente a favor, né, do desenvolvimento de boas práticas para a saúde mental, né? O meu posicionamento pessoal, né, em reflexão, né, de tudo isso, você gosta de trazer as reflexões. Eu fico muito triste da gente ter que criar uma regulamentação, um procedimento escrito, uma lei para a gente trabalhar a saúde mental dentro era de uma essa a empresa, pergunta, qual a entendeu? posição exatamente? A minha posição pessoal é essa, entendeu, Paulo? Acho que o ideal, a gente tem o ideal e tem a realidade, né? O ideal seria as lideranças, as empresas, elas terem essa iniciativa de maneira o mais genuína possível, não ser uma obrigação você fazer, entendeu? E sim ser algo que seja o mais genuíno possível, né? De você cuidar da saúde mental, que hoje, né, o custo de perdas de produtividade por conta, né, de problemas de saúde mental no mundo já passou de US$ 1 trilhão No no ano mundo, passado, veja no bem, nós estamos mundo. vivendo o problema da epidemia de transtornos, A epidemia invisível, né, que a né, gente chama. invisível. E aí eu diria a você o seguinte, agora de novo, gente, eu tenho que chamar atenção a isso, desculpe, Total. eu tenho que chamar atenção. Veja que impressionante. Abra os olhos. É importante o brasileiro abrir o olho. Abrir o olho. Quando eu falo de inteligência cidadã, gente, como eu falo de Constituição Federal, quando eu falo de cidadania, quando eu falo a você, empresário, que é associado, que a gente está engateando, nós somos analfabetos entre cidadã, e as pessoas até me acham um pouco até, talvez, não sei, estou dizendo assim, que, pô, será que Paulo está falando disso o tempo todo? Mas veja bem, Sua causa, né? veja como, minha causa, está tudo bem, É, veja como o Brasil se preocupa em legislar. Veja bem, eu não estou dizendo que não é importante, é, deixar bem claro, tem uma preocupação muito grande de não total. querer me pegar e dizer assim, olha o que ela está falando, então toda hora eu falo das coisas bastante claro. Eu estou chamando a atenção que é o seguinte, veja como é interessante que as pessoas ficam preocupadas o tempo todo, como você falou, em legislar Criar para obrigatoriedade, né? 0,01% das empresas brasileiras. Uhum, Formais, que a gente fez as contas aqui. É importante entender isso. uhum, É uma carga de exigência para esse 0,01%. É visita do Ministério Público, é aquilo, aquilo. E o pessoal parece que ignora completamente uhum, como o brasileiro está vivendo para sobreviver. É uma preocupação, é como se a gente vivesse em dois mundos diferentes. Um mundo que quer mostrar que está politicamente correto, está tudo certinho, que eu vou exigir, que eu vou partir para cima e eu vou querer que aquela empresa que se formalizou, aquela empresa que apareceu, que é a empresa, abre aspas, rica, que emprega pessoas, então ali tudo é perfeito. Tudo é sensacional. Ali, meu amigo, você tem que botar embaixo da cadeirinha do cara, tem que lugar para o cara botar o pé, a cadeira tem que ser, o braço tem que ser assim. Se o cara no Ministério Público está o trabalho passar e olhar, ele vai em cima, isso aqui está errado, isso aqui está errado, papapá, deixa. Veja bem, gente, de novo, eu não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que a gente precisa ser real. uhum. A gente precisa enxergar o Brasil como ele é. E a gente tem que entender que, efetivamente, as pessoas, tem muita gente passando problema de saúde mental seríssimo. Eu estou fazendo esse trabalho aqui Uhum. entre as mulheres do subúrbio ferroviário. E eu estou vendo as pessoas informais, onde eu estou dando o maior suporte, acolhendo elas, estando para a associação e acolhendo essas mulheres para fazer um trabalho espetacular e virar informais, mas mais do que isso, a dignidade humana. Eu encontrei pessoas com problemas emocionais, como tem nas nossas empresas, essa semana eu recebi um telefonema de um amigo meu, falando da filha dele, que estava se afastando, que ela estava com problema de depressão, Uhum. tinha que sair da empresa. E aí vai, outras e outras. Super. Tem pessoas fantásticas, não é privilégio de pessoas, não é privilégio de empresários, de grandes executivos, de diretores. O problema é sério. Quanto maior a pressão o cara sofre,
mais instabilidade que ele tem no mercado, como está aí, ele começa a ter problemas seríssimos emocionais. É, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, É, depressão. O negócio está ficando sério. Então, veja bem, a gente precisa compreender um pouquinho mais a disso, causa, né? a causa Porque a disso gente tudo. acaba focando nos desfechos, né? E fica apagando gelo, né? Exatamente. Enxugando gelo, na Então, eu verdade. acho que a gente precisava, só é o seguinte, só para colocar, concordo com você falou o negócio, você, só para colocar o barco. Eu acho que a gente precisava também abrir um pouquinho. Você falou, você acabou de dizer uma coisa perfeita. Desculpa, eu sei dizer assim, não precisa, para mim não precisaria. Seria uma coisa que as pessoas Se têm que se fosse preocupar. natural, né? E eu tenho certeza absoluta que muitas dessas empresas é natural. É, Tenho certeza absoluta. Que aquela empresa que você falou, que tem o RH, que tem a preocupação um com o ser centro, né? humano, com aquele ativo, já está fazendo isso. Mas, meu amigo, vamos lá. Diga o que você está pensando nas suas últimas palavras aqui, não, desculpe, para você terminar nosso papo, você me disse que, Paulo, quando chegar no horário, me fale, chegou no seu horário, você disse. Ah, Para você abrir sua outra, que você está abrindo abrindo a agora, outra. a sua outra, que vai abrir agora, né, com sua equipe, É, toca o barco. Por favor, fale para o nosso público aí, diga aí o que você quer dizer, o que é que você quer ah, pensar. tô aqui, né, no berço do associativismo do Brasil, né? Então, se eu pudesse dar um Uma mensagem. pedido, né, uma mensagem, é de fato das lideranças empresariais e institucionais, né, do nosso estado se unirem, Pronto. né, se unirem, andarem de mãos dadas mesmo e aquela questão, né, quando o mar ele aumenta de nível, ele aumenta todos os barcos juntos, né? Boa. Então acho que a gente precisa se unir para fazer com que, né, o nosso oceano, né, ele de fato aumente para todo mundo, sabe? Acho que o que vai fazer com que a economia da Bahia, né, se desenvolva e, consequentemente, a economia se desenvolvendo, a qualidade de vida, né, para todas as pessoas melhore também, é de fato a gente está colaborando entre si, né? A gente está fazendo o que você está fazendo, né? Tá Isso aí. fazendo com que a informação chegue em quem tem que chegar. É muito também as colaborações genuínas, né? De pegar boas ideias e transformar em realidade, né? Em geração de valor Boa. para as pontas, né? Acho que isso é o que vai fazer a diferença mesmo, né? A gente sair muito do discurso e para a prática, Boa. e também a gente transformar, né, o senso comum, né, que se fala muito da colaboração do baiano, né, Isso aí. especificamente, né, que o baiano ele é muito receptivo, mas pouco colaborativo, né, aquela farinha pouca, meu pirão primeiro, eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu, a gente tem que eliminar isso, né, a gente tem que, na verdade, valorizar negócios da Bahia, valorizar serviços da Bahia, a gente Nosso tá projeto de lei da Bahia, projetos de lei da que Bahia, é do Brasil, e defendendo como se fosse nosso, e valorizando como se fosse nosso, maravilha. né? Acho que esse é o caminho, né, que outros estados a respeito, né? A gente não precisa nem muito longe, o Sul, a gente tem de Sul, né? Mas vamos olhar um pouco para cima, vamos olhar para o Ceará. O Ceará tem uma valorização, né, do empresariado cearense gigante, É da isso aí. educação cearense gigante. É isso E aí. a gente tem que se inspirar nisso, né, e fazer com que o Sem medo nosso. de olhar e de ver como nosso benchmark. É, Vitor, deixa eu colocar para você uma coisa, é o seguinte, eu queria aproveitar vocês, gente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, para o nosso esse cara brilhante, sensacional, esse notável Vitor, que é um craque, um talento, e pedir a vocês também, assim, que estamos assistindo, mas principalmente a vocês que são associados, esses 673 RHs que estão na associação, que são fantásticos, que vão com certeza ouvir é, o presidente de vocês. Acesse participe.movimentoviacidadã.com.br. Ajude a saúde pública do nosso país. Faça com que, dentro do seu RH, divulgue nas suas empresas essa iniciativa fantástica, que é dos empresários, né, que ajudam Irmã Dulce, Santas Casas, Criança com Câncer, Instituto dos Cegos, Martagão Gesteira, tantas e tantas entidades que a gente sabe que tem aqui
Vamos chegar no nosso RH lá e divulgar isso, se vocês quiserem, tudo. Ó, eu tenho aqui o panfletozinho, eu levo lá, eu estou com o pessoal lá, com o Cris, lá da Fundação à disposição, com o pessoal todo à disposição. Vai nos RH de vocês, mostra como é que é, fala, divulga. Vamos assinar o projeto de lei que ajuda a transformar o nosso país, a saúde pública do nosso país. Eu peço isso a vocês. Bora fazer um evento conjunto aqui na Vamos, CB. bora. Vamos fazer um evento em conjunto aqui para a gente trazer esse tema para pauta. Que Me Deus, comprometo com você. adorei. Maio, mês do Maravilha. trabalho. Fechado, Vamos. estamos fechados, então ótimo. Vamos encerrar aqui com a chave de ouro. Bora. Já programado nosso evento aqui para apoiar o movimento Via Cidadã, apoiar o movimento da lei, projeto de lei popular que salva vidas. Gente, obrigado. Perfeito. Até a próxima. Vamos nessa. Pau na máquina. É da nossa conta. Valeu. Sim. É assim, vamos Valeu, nessa. irmão. Vamos nessa. Valeu.